Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Bolsonaro podia ter viajado para a Hungria no carnaval? Começa agora Brasília já. Bom dia, de novo aqui solo na bancada, mas eu acredito muito que amanhã o nosso parceiro e sócio Alexandre Jardim seja de volta aqui com a gente. Mas enfim, hoje vamos aqui um pouco analisar essa questão polêmica das imagens que mostraram que no carnaval, na segunda-feira e na terça-feira de carnaval deste ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro se hospedou na Embaixada da Hungria. E aí fica então a discussão, é uma discussão nesse momento jurídica, a respeito dessa situação. Bolsonaro poderia ou não poderia ter passado esses dias na Embaixada da Hungria? Então vamos lá. Na Operação Tempus Veritatis, que tinha acontecido alguns dias antes desse episódio, foram tomadas contra as pessoas ali que estavam sendo investigadas o que na justiça se chama de medidas cautelares. O que são medidas cautelares? São medidas, como o nome já diz, de cautela, ou seja, de proteção, a respeito da situação das pessoas que estão sendo ali investigadas. Essas pessoas que estão sendo ali investigadas são o quê? São suspeitas, de acordo com a investigação, de terem cometido crimes. Então, ainda é uma investigação, as pessoas ainda não foram julgadas, não foram condenadas, ainda não se pode dizer a respeito delas se elas efetivamente cometeram ou não cometeram um crime, mas elas são suspeitas e aí, de acordo com o grau de envolvimento na investigação dessas pessoas, o juiz determina medidas cautelares. No caso, o juiz dessa ação, de todas as ações que envolvem os chamados atos antidemocráticos, a investigação que acontece no Supremo Tribunal Federal, o juiz dessas ações é o relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes determinou, com relação a essas pessoas investigadas, então, medidas cautelares. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre as medidas cautelares que foram tomadas estava a retenção do seu passaporte. O que significa isso? Que a medida cautelar determinada com a retenção do passaporte era evitar que o ex-presidente Jair Bolsonaro se ausentasse do país. Para quê? Para evitar uma possível fuga. Aí é que chegamos ao ponto. A Embaixada da Hungria fica ali, né, no setor de embaixadas, né? Quem conhece Brasília sabe ali o setor de embaixadas ali, às margens do Lago Paranoá, na asa sul de Brasília. Fica ali, ok, a alguns minutos somente ali da esplanada dos ministérios. Mas a Embaixada da Hungria, como qualquer outra embaixada, é considerada um território estrangeiro. Então, ao ir para a Embaixada da Hungria, o que na prática, do ponto de vista jurídico, Bolsonaro fez? Ele saiu do país. E esse é o grande ponto, a grande questão. Se ele saiu do país, ele então descumpriu a medida cautelar
estabelecida contra ele, de acordo com a opinião de juristas que a gente ouviu. Aí, então, a gente tem toda uma discussão a respeito disso. O descumprimento de medida cautelar pode levar à determinação de uma prisão preventiva. E é isso que agora está se julgando. O ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que Bolsonaro se explicasse a respeito dessa situação. A defesa do presidente Jair Bolsonaro mandou uma nota, logo depois que as imagens que mostravam que ele efetivamente ficou 2 dias na Embaixada da Hungria, a segunda e a terça-feira de carnaval, a defesa mandou uma nota dizendo que não, que Bolsonaro tinha ido lá para discutir com o embaixador questões relativas aos 2 países, Brasil e Hungria. É uma situação um tanto quanto, vamos combinar, é difícil de acreditar, né, que uma conversa desse tipo, uma conversa para tratar de assuntos dos 2 países, aconteça durante o carnaval, né? Aconteça com o embaixador determinando que todos os demais funcionários da embaixada se ausentassem da embaixada e ficassem trabalhando home office. Que ele, Bolsonaro, para ter uma conversa desse tipo com o embaixador, ele não sendo mais presidente, né, do país, ele precisasse dormir na embaixada e passar ali 2 dias, né? Então, o que se desconfia, né? Se desconfia que Bolsonaro, a partir da Operação Tempus Veritatis, que apreendeu o seu passaporte e determinou contra ele essas medidas cautelares, estivesse naquele momento com receio de que ele fosse preso. Vocês vão se recordar que ficou muito essa discussão de que isso poderia ou não poderia ter acontecido durante o carnaval. Então, com esse receio, ele foi para a embaixada, talvez na intenção de ali pedir asilo. A embaixada, justamente por ser um território estrangeiro, é um espaço que não pode ser alcançado por uma operação policial, que eventualmente fosse prendê-lo, justamente porque é um território estrangeiro. Mas aí voltamos àquele ponto inicial que a gente tinha dito. Ao ter o passaporte apreendido, ao ficar então proibido de sair do país, Bolsonaro, ao ir para a embaixada da Hungria, que é um território estrangeiro, ele descumpriu a medida cautelar porque ele saiu do país. Aí nós então saímos do terreno meramente jurídico para passar para o terreno político da questão. E o Supremo Tribunal Federal é sempre uma corte, um tribunal político. Por quê? Porque principalmente ele julga pessoas com foro especial, que tem foro especial justamente porque são políticos. E a gente sabe, e os ministros do Supremo Tribunal sabem também, que Bolsonaro é um político muito popular. Bolsonaro é um líder de massas. Bolsonaro ainda tem capacidade, como ele mostrou no dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, de levar milhares de pessoas às ruas. Então, fica sempre essa questão do risco de se fazer uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro sem que haja um conjunto probatório muito forte que convença a sociedade que essa prisão era necessária. Então aí há uma questão política, como a sociedade iria nesse momento reagir a uma prisão de Bolsonaro por causa de uma coisa aparentemente mais banal como essa estadia dele na embaixada da Hungria. Então é isso que hoje está se avaliando. Quer dizer, se um pedido de prisão preventiva pelo descumprimento da medida cautelar agora poderia provocar uma grande reação dos aliados de Bolsonaro nas ruas, enfim, gerando uma grande crise no país. Havia, e muito provavelmente aí os advogados do Jair Bolsonaro sabem disso,
havia e há uma disposição da maior parte dos ministros do Supremo no sentido de que uma eventual prisão do Bolsonaro acontecesse somente ao final do processo, depois de um amplo julgamento no qual ele tivesse direito de defesa, a maioria dos ministros do Supremo julgassem e ele fosse então condenado, recorrido até a última instância e tal. Esse era o cenário ideal. Mas, por outro lado, Bolsonaro não poderia, diante desse cenário ideal, ficar testando os limites dessa possibilidade, como aparentemente ele pode ter feito nessa estadia na Embaixada da Hungria. O ministro Alexandre de Moraes pediu essas 48 horas de prazo para ele se explicar e depois disso, enfim, ali haverá um julgamento, uma análise do que fazer. Mas, enfim, tecnicamente, do ponto de vista jurídico, na opinião da maioria dos juristas, Bolsonaro ali descumpriu uma medida cautelar que lhe tinha sido imposta. E isso gera consequências. Vamos aguardar para saber que consequências serão. E é isso, eu por aqui hoje me despeço, pedindo sempre a você, porque é importante para nós, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemecredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado mesmo sempre pela audiência e até amanhã.